estamos alegres. Com esta verdade, eu quero saudar a todos os nossos amados e queridos ouvintes com a doce e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou alegre, porque chegamos na última parte do nosso estudo, o repouso eterno, baseado na carta aos Hebreus, capítulo 3, ao capítulo 4 e versículo de número 13. E nesta oportunidade, nós estaremos observando o capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 13, e identificando aqui a procura que eu e você precisamos ter para entrarmos no repouso eterno de Deus e a sua palavra. Eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado através destas palavras e com certeza continuará nos abençoando. É muito importante que você reveja os nossos outros encontros. Foram aí 4 vídeos aonde nós estudamos do capítulo 3 e versículo 1 até o capítulo 4 e o versículo de número 10. Fique conosco e seja abençoado pela palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 13. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Estes versículos constituem-se a última parte do ensino, o repouso eterno. Nós vamos então estar observando 3 coisas de extrema importância para as nossas vidas. Em primeiro lugar, devemos procurar entrar no repouso. Em segundo lugar, a procura é para não sermos desobedientes como os israelitas foram. Observem, o objetivo da minha e da sua procura para entrar neste repouso é para não sermos desobedientes, assim como os israelitas foram. E em terceiro lugar, nós vamos observar o que a palavra de Deus é e faz. É o motivo para obedecermos. A busca pelo repouso. A primeira parte do versículo 11 está escrito: procuremos, pois, entrar no repouso. Percebam que aqui é uma maneira que precisamos viver hoje em relação ao repouso. E esta maneira de viver é procurando entrar. Eu preciso viver hoje buscando, almejando, me esforçando para viver segundo a palavra de Deus aqui na terra. Por quê? Porque a minha vida em conformidade com a palavra de Deus vai me levar a tomar posse do repouso eterno. Então veja, procuremos, pois, entrar no repouso. Eu preciso procurar. Você precisa procurar. Observem que existe uma palavra em destaque nesta frase. Pois. Procuremos, pois. Esta palavra, pois, ela está relacionando-se com tudo o que já aprendemos neste estudo. Ou seja, procuremos, pois, ou a partir dos exemplos que já temos observado,
a partir daquilo que aconteceu com a nação de Israel, a exemplo deles, eu preciso aprender e eu preciso procurar entrar. Então veja, procuremos, pois, entrar no repouso. Eu quero destacar aqui o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 3, aonde nós aprendemos que o povo, eles sempre erraram em seu coração e não conheceram os caminhos de Deus. Eles não conheceram as maneiras que Deus trabalhara na vida deles. E isto levou de Deus a jurar que eles não entrariam no seu repouso. Hebreus 3 e 11. E lá no versículo 19 do capítulo 3 ainda, nós encontramos: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então esta palavra, pois, ela está me levando a esses exemplos e me ensinando que eu não posso cair no mesmo erro que os israelitas caíram. Eu preciso procurar conhecer Deus. Eu preciso procurar saber as maneiras que Deus trabalha na minha vida e em tudo que está à minha volta, porque isto vai livrar o meu coração da dureza, vai livrar o meu coração da incredulidade, vai livrar o meu coração de pecar contra o meu Deus. Que esta palavra que fique nas nossas mentes, nos nossos corações, que possa produzir fé e que venhamos obedecermos este grande conselho do versículo 11 do capítulo 4 de Hebreus, que possamos procurarmos, que possamos nos movermos em direção a vivermos a palavra de Deus como ela é, porque então estaremos aptos para entrarmos no repouso de Deus. O segundo ponto importantíssimo deste texto é que o objetivo da busca, observem o que está escrito na segunda parte do versículo 11, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Entenda que essa busca de entrar no repouso é com objetivo. E o objetivo é para não sermos desobedientes, como os israelitas foram. Observem que a desobediência levou os israelitas a não entrarem na terra de Canaã, que simbolizava o repouso de Deus para todos os homens. Então, o objetivo da busca é para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E aqui eu preciso destacar que nós aprendemos como devemos viver em relação a Jesus Cristo, em relação ao nosso coração, em relação à palavra e os irmãos, em relação ao tempo, em relação a nós temermos, perdermos a promessa de entrarmos no repouso, e agora nós estamos vendo que nós precisamos buscar. E estas maneiras de viverem, o objetivo delas é para não sermos desobedientes, para não desobedecermos a palavra de Deus, que é o manual para tomarmos posse deste nosso lar eterno. O objetivo de eu procurar viver a palavra de Deus é para que eu não aconteça comigo a desobediência que aconteceu com a nação de Israel. O terceiro ponto fundamental destes versículos é a palavra de Deus e o repouso. E aqui constitui-se de uma verdade sublime do Evangelho para as nossas vidas. Porque em todo o ensino, o escritor aos Hebreus, ele vem afirmando que a palavra de Deus fez diferença. Observem, Deus disse que o povo não entraria no repouso, e o povo não entrou no repouso. Observem, no capítulo 4 e no versículo de número 3,
nós encontramos que os que cremos na palavra de Deus é o que entramos no repouso. O homem que acredita que Jesus Cristo é o sumo sacerdote seu e fiel, este alcança a graça para entrar no repouso. Então, a palavra de Deus, ela está relacionando-se do começo ao fim do estudo com a entrada do homem no repouso. E aqui, a partir do versículo de número 12, nós vamos identificar o que a palavra de Deus é e faz. Faz toda a diferença para que nós possamos entrar no repouso. Observe o versículo. Por quê? Esta palavra por quê, ela está em conexão com a nossa procura. Nós precisamos procurar para não sermos desobedientes. Mas por que devemos procurar? Porque a palavra de Deus é viva. Observem esta primeira característica da palavra de Deus, que deve mover a minha e a tua vida à procura para não ser desobediente, porque ela é viva. Eu quero destacar esta característica da palavra, relembrando aos amados e queridos ouvintes que esta característica da palavra de ser viva, ela é viva e ela tem poder de dar vida. Lembra o capítulo 37 do profeta Ezequiel, aonde Deus leva o profeta a um vale de ossos sequíssimos e diz: poderão estes ossos viverem? O profeta diz: Senhor, tu sabe. Deus diz: profetiza para que eles tornem a viver. E observamos ali que o profeta Ezequiel profetiza que de repente houve um reboliço entre aqueles ossos e foram unindo ossos com ossos, foram criando nervos, foram criando carne, pele. De repente levantou-se um grande exército vivo pelo poder da palavra de Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 11, diante do túmulo de Lázaro, depois de 4 dias morto, Jesus ele chama Lázaro para fora e a palavra de Jesus destruiu ali a morte que estava no corpo de Lázaro e ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Então veja que a palavra de Deus é viva. E esta característica da palavra tem que levar eu e você a acreditarmos que, através da palavra de Deus, nós conseguimos sim vencer todas as dificuldades que estão diante de nós. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A segunda característica da palavra que tem que levar eu e você a nós procurarmos a não sermos desobedientes como os israelitas. A palavra é eficaz. Observe o texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra ela tem o poder para fazer todas as coisas. A palavra de Deus ela tem capacidade para curar a vida do homem. A palavra de Deus ela tem o poder para libertar, para ressuscitar. A palavra de Deus ela tem o poder de levar o homem a Deus. Ela tem o poder de levar eu e você a tomarmos posse do nosso lar eterno. Mas é importante destacarmos também que a eficácia da palavra de Deus é pelo ato de ela ter o poder de condenar também o homem. Observem o que Jesus disse no Evangelho de João, o capítulo de número 12 e o versículo de número 48. Jesus disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Observem esta verdade dita por Jesus. A palavra de Deus, ela tem o poder para julgar
o homem, e isto acontecerá no último dia. Apocalipse, o capítulo de número 20 e o versículo de número 12, nós encontramos ali que no dia do juízo final, Deus vai colocar o livro da vida e Deus vai abrir os livros e cada um será julgado segundo o que estiver escrito nos livros. E entendemos ali que terá ali o livro da vida, terá ali os 66 livros da Bíblia que constituirão este julgamento. É importante ainda, dentro desta característica da eficácia da palavra, nós observarmos o livro de Joel, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, está escrito assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Observem esta verdade. No livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 11, Deus está executando a sua palavra e trazendo juízo para a nação de Israel. Ainda Romanos, o capítulo de número 9 e o versículo de número 28 está escrito assim: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Então, esta característica da eficácia da palavra de Deus, eu e você, nós precisamos entender e acreditar que a palavra de Deus é eficaz e Deus trará a juízo na íntegra tudo aquilo que está escrito na palavra. E nós temos aprendido aqui de uma forma muito clara que eu preciso tomar cuidado com a minha maneira de viver em relação à palavra. Por quê? Porque então eu estarei no caminho para entrar no repouso eterno. Então, eu preciso procurar entrar para não ser desobediente, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. Observe ainda a terceira característica da palavra de Deus que aparece neste texto, é que ela é penetrante. Observe, e mais penetrante. O escritor, ele explica as características desta função da palavra. Observe, disse, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ou seja, aqui dentro dessa descrição, nós entendemos que o poder da palavra é de perscrutar o interior do homem, a parte mais íntima do ser humano, aonde nem mesmo o homem é capaz de penetrar. A palavra de Deus penetra, aonde nenhum homem consegue ir. A palavra de Deus vai. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. Que o Espírito Santo possa produzir no meu e no teu coração a graça de podermos crer nestas características da palavra de Deus. E por crermos que a palavra de Deus ela faz isto nas nossas vidas, nós devemos procurar entrar no repouso eterno. Nós devemos nos movermos em direção à palavra de Deus para não cairmos no mesmo exemplo de desobediência que os israelitas caíram. Uma quarta característica da palavra, ela tem poder para discernir. O texto nos diz, e é apta. A aptidão da palavra está no ato de ela poder, de ela ter condições de fazer o quê? De discernir os pensamentos e as intenções do coração. E com esta característica da palavra, o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, ele quer deixar claro para mim e para você
que nós não temos um outro caminho que possa nos levar ao céu, a não ser através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela Jesus Cristo como nosso apóstolo, Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus, ela nos revela o Espírito Santo como o capacitador de nós vivermos estas verdades. A palavra de Deus, ela nos revela que, através do Espírito, por Jesus Cristo, nós poderemos sim termos uma vida abundante. Nós poderemos sim acreditarmos que existe um lar eterno para nós e que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará voltando aqui na terra para nos levarmos a este lar. Então veja, essas 4 características da palavra, elas precisam estar bem gravadas nos nossos corações e que nunca venhamos, a partir do nosso próprio sentimento, a partir dos nossos próprios entendimentos, pensarmos que somos, que podemos alguma coisa, mas que venhamos crer que através da palavra de Deus nós somos guiados pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, aleluia, ele pode nos levar a este repouso eterno. O desejo da minha alma é que o Senhor, pelo Espírito Santo, através da sua palavra, abençoe a minha e a tua vida. Agora observe ainda uma coisa muito interessante dentro desta verdade. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Observe o que está escrito, o versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Esta palavra dele é de Jesus. Precisamos acreditar que a pessoa de Jesus é o próprio Evangelho de Deus. Romanos, capítulo 1 e o versículo 1, que nos diz que Paulo é chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes já havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Jesus Cristo é o próprio Evangelho de Deus. Ainda João, Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo de número 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que coisa tremenda. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Prestem muita atenção nisso daqui. A palavra, ou o Verbo, estava com Deus. E o Verbo, ou a palavra, era Deus. Versículo 1. No versículo 14, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo, ele se fez carne. E o que mais aconteceu com o Verbo? No versículo 14 do capítulo 1, habitou entre nós, viveu entre nós, esteve entre os homens. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Em Jesus Cristo nós encontramos tudo que precisamos para entrarmos no nosso repouso eterno, porque ele é o apóstolo e ele é o sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote fiel e ele é o meu e ele é o teu sumo sacerdote. Então, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Agora veja que coisa interessante. No versículo de número 13, há um relacionamento entre Jesus e a palavra. E aqui nós encontramos que ninguém consegue esconder-se dele. Observe, não há criatura alguma encoberta diante dele. Ninguém pode esconder-se da pessoa de Jesus Cristo. Ainda, todas as coisas estão nuas e
patentes aos olhos deles. Percebam isso. Todas as coisas estão nuas. Ou seja, ele vê todas as coisas. E ele pode resolver ou fazer todas as coisas. Estão nuas e patentes aos olhos dele. Esta verdade tão sublime do Evangelho tem que levar eu e você a nós tomarmos a decisão de procurarmos, através da palavra de Deus e ajuda do Espírito Santo, termos Jesus Cristo como aquele que pode resolver todas as coisas nas nossas vidas. Em último lugar, todos os homens terão que dar conta dos seus atos diante de Deus. É a última parte do versículo de número 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amados, estas grandes verdades da palavra de Deus precisa levar eu e você a nos movermos em direção à palavra, acreditando que na palavra de Deus nós encontraremos o caminho que vai nos levar a nós tomarmos posse do nosso repouso eterno. Para concluirmos então este nosso estudo sobre o repouso eterno na carta aos Hebreus, do capítulo 3 ao capítulo 4 e versículo 13, eu preciso retomar aqui o que nós observamos neste encontro. Eu preciso procurar entrar no repouso. A minha procura tem que ser para não cair num exemplo de desobediência como os israelitas caíram. E o que a palavra de Deus é e faz, ela é o motivo para eu e você obedecermos a palavra de Deus. E precisa ficar muito claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que a palavra de Deus, ela não deixa nenhuma brecha para nós confiarmos em nós mesmos, para nós confiarmos em algo que não seja a palavra. Por quê? Porque é a palavra que é viva, é a palavra que é eficaz, a palavra que é penetrante, é a palavra que pode discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. O bom desejo da minha alma é que o Espírito Santo conduza a minha e a tua vida através destas sublimes verdades que analisamos aqui nestes 4 encontros que tivemos. O objetivo seja para despertar a minha e a tua vida para vivermos segundo a palavra de Deus, para entrarmos no nosso repouso eterno. Para nós concluirmos este estudo, eu quero deixar uma reflexão da segunda carta de Pedro, o capítulo de número 1, onde nos diz que recebemos de Deus as grandes e preciosas promessas, para que por elas nos tornemos participantes de Cristo e possamos escapar da corrupção que há no mundo. Com esta grande verdade dita por Pedro, eu quero concluir este estudo convidando a você a pensar nesta grande promessa, nesta maravilhosa promessa que nós temos o repouso eterno. E que esta promessa, ela leve eu e você a nós procurarmos a sermos participantes de Cristo e a fugirmos da corrupção que há no mundo. Deus abençoe a minha e a tua vida através deste estudo. E não se esqueça de observar os nossos outros vídeos, as nossas outras explicações, que eu tenho certeza que produzirão vida espiritual na sua vida. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai,
Nesta oportunidade eu quero te agradecer por tudo, por chegarmos ao final deste estudo tão maravilhoso. Eu acredito na bênção que o Senhor trouxe a nós, através do entendimento desta palavra. Agora, Senhor, me ajuda a procurar, a entrar no repouso. Que a minha procura seja, Senhor, com um coração humilde, com um coração sincero, para que eu não seja desobediente como os israelitas foram. Me ajuda a crer no poder da Tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, ela é penetrante e ela tem o poder para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E que o Senhor Jesus Cristo é o Verbo encarnado de Deus, é a palavra de Deus para nós, com o objetivo de nos levarmos ao nosso repouso eterno. Obrigado, Senhor, por tudo e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.